Opa, gente, tudo bem? Trazendo mais um vídeo rápido aqui, dessa vez falando sobre versionamento. Bom, como é que funciona o versionamento dentro do app? O que é um versionamento? O próprio nome já diz, né? São versões. Ou seja, dentro do aplicativo, se você vai na tela inicial e vai aqui no mudar a versão, você percebe que o aplicativo ele tem várias versões diferentes, né? Aqui no caso só tem duas, né? Mas poderia ser várias. Uma versão beta, que é onde eu trago as features novas, onde não é recomendado você utilizar para trabalho acadêmico ou profissional, apenas para testar as features e fornecer feedback, se encontrou algum bug, reportar esse bug, dar sugestões de melhorias, né, da feature enquanto ela está sendo desenvolvida, certo? E uma outra versão aqui, que é para empresas e trabalho autônomo, acadêmico, enfim. Então, assim, por que esse versionamento ele existe? Por que eu estou diferenciando o app em duas ramificações, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que vamos supor que sua empresa está pegando o aplicativo, ela gostou do aplicativo e decidiu criar um servidor para ela. Contratou uma empresa terceirizada para criar esse servidor, correto? E ela pediu para essa empresa terceirizada requisições como criar dashboard, acessar o banco de dados, é, criar formulários novos, né, para pessoas de cada setor que são leigas, né, conseguirem entender a interface e aí conseguir manipular a criação desses projetos, correto? E tudo isso, vamos supor que deu 50 mil o projeto todo, porque a empresa demorou, sei lá, 3 meses para construir, correto? A empresa terceira demorou 3 meses para construir, dedicou duas pessoas que às vezes que teve seu cargo horário, né, para trabalhar naquele projeto, que geralmente não trabalha apenas um projeto, essas pessoas, né, trabalham em vários, correto? E tudo isso deu 50 mil para construir esse servidor. Esse servidor é utilizado por 50 pessoas, 50 funcionários dessa empresa, correto? Mas assim, vamos voltar lá atrás. Ela construiu o servidor baseado nessa versão, correto? Que eu estou utilizando nesse exato momento. Se não existisse versionamento, se eu não congelasse essa versão no tempo, o que poderia acontecer? Imagina aqui, eu tenho input de texto, né? Se eu melhorar esse input de texto, melhorar a implementação, trazer um recurso novo, esse input de texto ele já não será o mesmo. Dependendo do jeito que eu modifiquei ele, o servidor que foi construído por essa empresa já pode não reconhecer mais esse input de texto. Concorda? Ou seja, dependendo do jeito que foi implementado, se foi mal implementado, isso pode até derrubar o servidor desligar, porque alguém enviou algo errado assim, né? Mas aí já é responsabilidade do servidor, eles que comentaram errado. Concorda? Ou seja, se esse servidor caiu, você concorda comigo que as 50 pessoas elas não estão otimizadas no seu serviço? Elas gastaram o mesmo tempo para produzir menos? E aí, como consequência, indiretamente isso faz você perder dinheiro? Ao mesmo tempo que você precisa gastar dinheiro para atualizar o seu servidor, para que funcione com essa versão que foi modificada do aplicativo. Então, assim, até esse momento, com a empresa contrato terceirizada, ela não consegue resolver naquele momento. Pode demorar mais alguns meses. Alguns meses com esse problema pode trazer um prejuízo extraordinário. Concorda? Além de que já quebrou a confiança no aplicativo. Então, assim, essa que é a importância do versionamento. Porque é literalmente uma versão congelada no tempo, em que não tem features novas, apenas correção de bugs. E ela serve para que justamente empresas consigam utilizar o aplicativo por exemplo, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Por vários anos e apenas atualize o servidor para a versão mais nova do aplicativo depois de muito tempo, entende? Então, assim, se ela gastou 50 mil no servidor agora, isso seria um problema se ela gastasse 50 mil a cada semana, a cada mês, para ficar corrigindo problemas de update, problemas do aplicativo estar em versões mais recentes, né? Mas a cada 5 anos, 6 anos, isso já não é nada. Isso é custo de manutenção, praticamente, do servidor, né? Então, assim, essa é a importância do porquê que um versionamento LTS precisa existir. Ele é necessário se um aplicativo quer... Se um aplicativo deseja funcionar para que empresas o utilizem,
De duas, uma. Ou você cria versionamento LTS, ou você controla a interface que a empresa vai utilizar para o aplicativo, certo? Ou seja, controlar a interface que a empresa vai usar para o aplicativo, isso não é do meu interesse, porque aí eu vou estar enxergando os dados da empresa. Aquela privacidade que a empresa teria de usar o aplicativo e mandar direto para o servidor dela já não existe mais, entende? Então, assim, o versionamento LTS ele é muito importante, concorda? Eu acredito que eu me fiz entender nesse caso. Deve ter ficado bem compreensível. Então, assim, em resumo, uma versão LTS ela é muito importante para justamente trazer essa flexibilidade para empresas que não conseguem ter uma resposta imediata para algum problema. Então, é uma versão que ela precisa ser muito estável. Muito estável, né? Só para dizer claro. Às vezes eu falo um pouquinho embolado, né? Então, assim, como que o versionamento funciona dentro do aplicativo? Eu já mostrei, né? Quando você vai na tela inicial mudar a versão, você escolhe a versão do aplicativo normalmente. E repara, o projeto que estava aqui na versão V1, LTS V1, ela não existe na beta. Por que não existe? Porque cada versão LTS ela possui um banco de dados próprio e incluindo as configurações, né? Ou seja, se o beta estiver em inglês, o LTS V1 pode estar em português. Se você tiver configurado o tema de uma versão, na outra versão pode estar em outro tema. Entende? Então, é realmente algo que se eu modificar uma versão, ela não vai alterar em nada a outra versão. Isso traz uma segurança muito boa. Concorda? Então, assim, eu tenho as duas versões aqui, versão beta e versão LTS V1. A versão beta é onde eu trago as novas features, concorda? Agora, vamos supor que essas features estão prontas para serem implementadas para que empresas possam utilizar, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas features e adicionar aqui na V1? Não, né? Porque senão isso vai quebrar os servidores já existentes. O que eu faço? Eu crio uma LTS V2. Aí, nesse caso, teria a versão beta, LTS V2 e LTS V1. E a partir desse momento que eu tenho duas versões, como a versão V1 ela já está desatualizada, porque eu já tenho uma V2, a partir desse momento a V1 ela entra em um estado de validade, né? Ela começa a possuir uma data de validade. Essa data de expiração, agora que estou falando de expiração, né? Eu planejo ser cerca de 5 anos. Eu posso mudar essa data dependendo se for muito apertado, né? Mas eu preciso definir uma data padrão para que justamente eu consiga forçar os usuários a atualizarem os seus servidores para a versão mais recente, porque tem que entender uma coisa. Do mesmo jeito que jogos possuem engines, apps eles são construídos através de outras ferramentas também. Elas possuem suas engines, entre aspas. No caso aqui eu estou usando o serviço do Expo, que é um serviço de construção de aplicativos. Então, assim, ao longo dos anos, esses serviços eles também vão se atualizando. Ou seja, quando eu gero as novas versões e mando para a Play Store, essas versões elas podem vir com bugs gerados por esses terceiros, né? Não necessariamente bugs que foram implementados por mim no código-fonte do aplicativo. Entende? Então, assim, eu também sou obrigado a atualizar o meu aplicativo, certo? E dependendo se essas versões LTS elas foram muito antigas, eu vou ter que ficar fazendo manutenção nessas versões mais antigas, o que gasta tempo e me atrapalha a trazer um desenvolvimento eficiente para versões mais novas. Então imagina se eu tivesse 10 versões LTS, alguma coisa da versão LTS V1 fosse modificado e eu tenho que atualizar. Eu vou ter que atualizar as 10 versões separadamente, entende? Então, assim, esse tempo de expiração ele também serve para que eu atualize o aplicativo e diminua a manutenção necessária por mim com essas versões, entenderam? Então, assim, essas versões LTS elas existem por segurança da empresa, para não precisar fazer manutenção constantemente nos servidores e não quebrar os servidores dela. Elas servem para permitir que eu consiga progredir no desenvolvimento do aplicativo, criando versões betas. Essas versões betas se transformam em versões LTS novas, concorda? E elas servem também para que eu consiga eliminar com segurança essas versões antigas, forçando as empresas que estão muito desatualizadas a atualizarem para versões mais recentes, até por segurança delas, entende? Porque às vezes, dependendo de como essa empresa, de como esse serviço terceirizado que foi utilizado para construir meu aplicativo, ele foi modificado, isso pode quebrar alguma coisa da LTS V1 que eu não tive controle, entende? Isso é bem comum de acontecer
de, sei lá, cada 5 anos, 10 anos, entende? É muito comum no ramo da tecnologia. É o que a gente chama de ficar deprecated, né? Tal coisa ela não tem mais suporte. Mas enfim, a partir daqui eu tô falando um assunto muito técnico, provavelmente quem assistir vai começar a não entender nada. E o importante eu já falei, né? O versionamento LTS ela serve para isso. Trazer uma versão segura para que empresas consigam utilizar, certo? E como essas versões LTS elas são independentes uma das outras, às vezes uma pessoa que está trabalhando numa empresa utilizando esse aplicativo, ele pode ter gostado do aplicativo e decidir utilizar para a vida acadêmica dele, construindo seu próprio servidor local para enviar seus dados e ter aquela conseguir sincronizar e tal. Enfim, eu só utilizar o aplicativo exportando para o doc mesmo, para um arquivo docx, exportando as fotos e tal. Ou seja, essa pessoa ela consegue utilizar as versões mais recentes para a versão acadêmica, tá trabalhando, chega aqui, troca rapidinho para a versão que sua empresa utiliza e show, né? Essas versões aqui também, elas não reconhecem. Eu acho que acabei deletando aqui, limpando, né? Eu tá fazendo vários vídeos até chegar num vídeo bom. Então, assim, cada versão LTS, se você limpar os dados também, ela limpa só daquela versão. Ela não afeta as outras versões, né? Correto? Quando ela se conecta nos servidores, cada projeto ele é destinado para um servidor LTS, então isso é reconhecido facilmente. Quem estiver construindo um servidor vai conseguir ver como modifica isso tranquilamente. E é isso. Eu acho que não tem mais nada do que eu queira falar. Se tiverem alguma dúvida, me alcance na comunidade do LinkedIn, seja clicando pelo botão LinkedIn do aplicativo, ou seja, na descrição do vídeo. E é isso aí, gente. Muito obrigado e até mais.